E o governo revoga a medida provisória depois que o texto foi devolvido pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. A MP que dava ao ministro da Educação o poder de nomear reitores provisórios para universidades federais foi considerada inconstitucional. E sobre esse assunto vamos conversar agora com o reitor da Universidade Federal de Goiás e vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Edivar Madureira Brasil. Muito bom dia ao senhor. Essa decisão já era esperada, de fato, aí pelas universidades, mas como é que o senhor avalia todo esse desgaste, mais um desgaste para o governo Jair Bolsonaro? Olha, há pouco tempo, no início desse mês, uma outra medida provisória que tratava dessa questão das eleições de dirigentes de universidades federais perdeu sua validade depois do tempo que ela tramitou no Congresso, não entrou na pauta e perdeu, né, como eu disse, a validade. E, para nossa surpresa, essa medida ainda mais devastadora do que a outra, ainda mais antidemocrática do que a outra, ela apareceu, né, no dia 9 e causou uma perplexidade muito grande, né? E aí a Andifes, a nossa associação, juntamente com outras forças democráticas, entraram em campo dialogando fortemente com o Congresso Nacional, com deputados, senadores, com juristas, para que esse ataque à democracia brasileira ele não se consolidasse. Nós temos uma tradição nas universidades de eleições há mais de 30 anos, e isso, de repente, poderia ser perdido de forma absolutamente sem sustentação. Universidades fizeram eleição durante a pandemia e não há nenhuma dificuldade de fazer esse processo nesse período. Muito bem. Paulo Matias? Bom dia ao senhor. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a exatamente esse tema que o presidente Bolsonaro está colocando no debate, né, doutor? Se a gente for analisar, eu particularmente achei esse instrumento que o presidente da República colocou um instrumento ineficaz. Eu acho que não é por aí o caminho da gente resolver essa questão das universidades federais, mas eu acho que, ao mesmo tempo, o presidente da República coloca no debate público um destaque a um assunto que eu acho legítimo em relação às universidades federais, que é essa partidarização, por muitas vezes, que alguns retores, e a gente já viu inúmeras matérias e casos em relação a isso, colocam, instituem nas suas próprias universidades. São pequenos gestos, são ações, são falas, são projetos que sempre visam um único lado da história, que é o lado das políticas mais do lado esquerdo brasileiro, né, se a gente for analisar assim. Eu queria saber do senhor se o senhor concorda com isso ou se o senhor não acha que isso exista nas universidades, e se o senhor concordar comigo, qual é a solução? Qual é o caminho para que a gente tenha universidades plurais? Porque, na minha avaliação hoje, uma grande maioria dessas universidades não tem essa pluralidade. Olha, eu vou te falar um pouquinho da minha história como dirigente de universidade. Eu estou aqui no meu 3º mandato na Universidade Federal de Goiás. Eu fui reitor entre 2006 e 2013 e voltei agora em 2018 e conheço muito de perto o sistema federal. Eu já fui presidente da Andifes em outra oportunidade e acompanhei toda a evolução e o crescimento das universidades federais. Eu vou me permitir discordar de você em relação a essa partidarização. A universidade é um lugar, sim, da pluralidade, há um respeito muito grande das opiniões divergentes da universidade, e os dirigentes são eleitos num processo democrático construído, como eu disse no início dessa reportagem, há 35 anos, né, que há esse mecanismo com consulta à comunidade universitária, e a gente, os leitores geralmente têm todo o cuidado de não se vincularem a partidos políticos, e há espaço, sim, para livre manifestação na universidade. Então, eu não posso concordar com a sua afirmação, Paulo. Reitor, eu sei que o senhor não concorda, mas eu sei que o senhor também não está aqui enxergando os fatos reais da situação, né? O brasileiro que nos assiste e nos acompanha sabe muito bem que as universidades federais se transformaram num
polo de força política de partidos de esquerda, inclusive com o apoio, por muitas vezes, dos próprios reitores. Não estou dizendo que o senhor tenha feito isso porque eu não conheço o seu trabalho, mas eu vi muitas e muitas vezes relatos, inclusive de pessoas que eu conheço, que estudam em universidades federais, que querem somente ir lá para estudar e buscar uma melhoria na qualidade da sua vida, serem jogados de lado, terem um certo isolamento por não fazerem parte de uma certa patota, de um certo grupo ali que rege politicamente a própria universidade. Infelizmente é isso que ocorre. O que eu gostaria de entender do senhor, eu entendo que as eleições nas universidades são feitas da maneira democrática e eu defendo isso. Agora, eu acho que há necessidade do Brasil discutir qual é o caminho para que a gente tenha mais pluralidade ainda. Quem for hoje em qualquer universidade federal, na grande maioria dela, não vai ver essa pluralidade, seja dos professores, seja dos próprios reitores, seja do corpo acadêmico como um todo. Essa pluralidade não existe, que o senhor está dizendo. Alguém que seja de direita entrar numa universidade dessa, naturalmente será isolado por todo um sistema que existe dentro dessa instituição. Eu não acho e não concordo, reitor, com a medida do presidente Bolsonaro. Eu acho que não é por aí. Mas eu acho sim que é importante a gente fazer um debate de como que nós, dentro das universidades, possamos criar essa pluralidade democrática que, na minha opinião, e eu discordo do senhor, ela não existe de maneira nenhuma. Ô Paulo, é difícil a gente entrar num acordo. Eu vivo a universidade, eu frequento as universidades brasileiras e eu lido aqui na universidade com pessoas de pensamento mais conservador, mais progressista, com anarquistas. Todas essas vertentes e todas essas possibilidades de pensamento são contempladas e respeitadas. Aqui é um ambiente, por natureza, do contraditório. A gente discute o tempo todo, a gente avança e sempre buscando consenso e entendimentos. Não há absolutamente nenhum tipo de patrulhamento ideológico em nenhuma universidade brasileira que eu conheça. Então, me permita discordar de você. Professor, mais uma vez, eu vou insistir aqui só para finalizar. Há patrulhamento sim, há uma certa partidarização, tanto é que o senhor, inclusive, já foi até candidato do PT, ou não? Sim, já fui. Então, o senhor tem lado, professor. Esse é o ponto. Eu não estou aqui questionando o seu lado, professor. Eu só estou dizendo o seguinte: nós não podemos assumir uma neutralidade, uma imparcialidade que não existe. É só esse o ponto. É. O senhor tem que ser claro aqui como reitor da Universidade Federal, dizendo o seguinte: eu sou um homem de esquerda, eu defendo a esquerda, defendo os pensamentos de esquerda e eu não vejo problema nisso, afinal de contas você foi eleito democraticamente. Ou seja, existe uma certa maioria nesse cenário todo. Existe. Tanto você é um exemplo muito claro disso, professor. Não tenho nada contra a sua parte. Eu só quero deixar os pontos corretos nos lugares certos. Olha, a universidade tem por base a pluralidade. E isso é exercido de forma plena. Eu, quando me tornei reitor da universidade pela terceira vez, eu fui candidato, sim, pelo PT em 2014, e quando eu voltei para a reitoria, eu tive o cuidado de me desfiliar, não tenho vinculação partidária nenhuma. Aqui eu dialogo permanentemente com o governador Ronaldo Caiado, que é do DEM, e que nós temos uma relação extremamente importante, inclusive no enfrentamento dessa pandemia. É assim que a universidade pública se porta, é dialogando e avançando sempre na construção de novos entendimentos. As pessoas podem ter ideologias, podem ter preferências partidárias, a universidade nunca. Edward, bom dia. Lívia Fernanda aqui, mudando agora um pouco o foco, né? Nas últimas semanas tem surgido muitas especulações sobre uma possível saída de Abraham Weintraub à frente do Ministério da Educação. Foram diversos casos que aconteceram, ataques pelas redes sociais, as falas, os ataques, né, aos ministros do Supremo na reunião ministerial do dia 22 de abril e também o inquérito que ele responde por racismo na corte, que tem provocado toda essa pressão. Na sua opinião, a MP que foi revogada é mais um combustível para o desalento do meio acadêmico com o ministro da Educação? Como que vocês avaliam aí daqui para frente? Sem dúvida nenhuma, a relação do ministro com as universidades, que já não era
tão boa em função de afirmações, mas a gente conseguia conviver com isso. A medida provisória, sem dúvida nenhuma, ela acirrou essa relação, ela dificulta um pouco, porque uma medida, na nossa avaliação, antidemocrática, arbitrária, tanto é que o próprio Congresso Nacional reconheceu. Então, mas eu digo para você, Fernanda, que a universidade sempre é o lugar do diálogo, né? E nós estamos sempre abertos a construir diálogos, construir entendimentos, porque o nosso compromisso, acima de tudo, é com a sociedade, né? É com a ciência, é com o conhecimento, é com o avanço da sociedade. Muito bem, nós conversamos então com o Edvard Madureira Brasil, vice-presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e também reitor da UFG, a Universidade Federal de Goiás. Eu agradeço a participação do senhor aqui na Jovem Pan. Muito bom dia, até mais. Bom dia, até mais.